Glória a Deus, aleluia. Se coloca de pé no seu lugar. Vamos dar início a essa noite de adoração, de celebração ao nosso Senhor Jesus. Cutuca esse irmão, essa irmã que está do seu lado, fala bem assim: agora a gente vai esquentar um pouquinho esse ambiente. Glória a Deus, vamos adorar ao nome do Senhor Jesus, que é digno de receber todo cântico, todo louvor e toda adoração nessa noite, amém? Glória a Deus. Aleluia. Assim com essas palavras. Cante comigo assim, ó. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde ele está? Onde está teu Deus? Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. E vem cá, vem ver. E vem cá, vem ver. O Senhor tá preparando uma bênção pra você, diga. E vem cá, vem ver. O Senhor tá preparando uma bênção pra você. Assim, ó. Carros de fogo tem nesse lugar, varão de guerra pra guerrear. Carros de fogo tem nesse lugar, varão de guerra pra guerrear. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Respondeu: me dá minha bênção pra depois subir. 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 Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche ele de azeite, enche de antiga. Desemboca, desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche ele de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, liga, liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Fala bem assim, ó, liga. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, liga, liga nessa hora. Pede, 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 pede
Glória a Deus. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso Senhor. E para sempre, por toda a nossa vida, nós exaltaremos e louvaremos ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Isso, eu te convido a adorar ao Senhor Jesus aí no seu lugar. Com seu aleluia, com seu glória a Deus, com as suas mãos erguidas ao alto céus nessa noite. Mas chama a atenção do Espírito Santo para este lugar. Por toda a minha vida, diga isso para Ele. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. Faça essa oração para Ele. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Olha o poder que Ele tem. Tu dá ordem às estrelas e ao mar o seu limite. Eu me sinto tão seguro. Diga isso pra Ele aonde? No teu colo altíssimo. Este seu peito de ar, diga isso bem forte. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. E não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Por sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Será que você pode adorar o nome do Senhor Jesus? Erga suas mãos o mais alto que você puder e comece a engrandecer e exaltar o nome dEle. Aleluia, te adoramos, Senhor. Obrigada por nos visitar mais um dia, mais uma noite. Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo. Diga isso bem forte. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade ela se acalma na voz daquele que tudo criou. Por sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia. Glória a Deus. É por causa do Senhor Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, que se renova a cada manhã. É por causa dele, sempre foi, sempre será por causa dele que nós continuaremos firmes na caminhada. Aleluia. Eu parava agora
Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto medo que me aperta e me deixa assustar. Por mim eu já teria tempos parado, mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Ele vai te ajudar, querido. Tenha fé nisso. Aleluia. Diga isso, mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro. Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, Me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Essa talvez seja a oração de muita gente. E eu quero continuar louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Essa canção que tanto nos edifica. Quando nós pensamos em deixar tudo para trás, em deixar a presença de Jesus para trás, eu me lembro do quanto Ele fez, do quanto Ele se entregou na cruz do Calvário, simplesmente para que hoje eu pudesse ter vida, e vida em abundância. Eu quero continuar adorando, eu quero te chamar a atenção para você encher o seu pulmão com todo o ar necessário, com todo o que você tem de melhor, com toda a sua verdade, a sua adoração, e exaltar o nome do Senhor Jesus com essa parte dessa música. Aleluia, diga isso. Foi por causa dele que eu não parei, foi por causa dele que eu não desisti, é por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele, é por causa dele, é por causa dele que eu não desisti, é por causa dele que eu estou aqui dizendo, diga mais forte, é por causa dele, é por causa dele que eu não parei, é por causa dele que eu não desisti, é por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, que é por causa dele. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Eu
quero te convidar a sentir a mesma presença que está sobre esse altar. Eu quero te convidar a você exaltar e bendizer o nome do Senhor Jesus aí no seu lugar, com tudo que há de melhor dentro do seu ser, erguendo as suas mãos. Verônica, talvez hoje está difícil de entregar a minha adoração, mas erga suas mãos, entrega o seu melhor, deixa Ele aliviar esse fardo dentro de você. Aleluia, nós te adoramos, Jesus, nós te bendizemos. Obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Diga isso. Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. É o céu pra onde eu vou. Olha, imagine você voando com os anjos. Imagine você andando pelas ruas de ouro e de cristal, como nunca viu igual. Diga isso. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Ei, imagine você num corpo transformado. Imagine você falando com Abraão, Isaac e Jacó. Estaremos juntos lá. Imagine você recebendo uma coroa. Tá imaginando aquele grande dia? Imagine você cantando num coral um hino sem igual, um hino triunfal. Vamos, cante! Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantarei. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Isso, aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que atmosfera gostosa. Obrigada, Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh,
Oh Jesus, eu te confesso, não dá pra viver, diga isso, sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ah não, levanta suas mãos do seu lugar e cante isso pra ele neste momento. Diga: ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Aleluia. Mas Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Aleluia, glória a Deus. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm rolar, como um sinal que tu estás neste lugar. Será que você como igreja pode declarar isso? Diga, declare. Ainda que te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo perdoa-me, porque Às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ele está aqui conosco. Se tem alguém que veio para o culto, começa a mandar glória para cima aí. Se tem alguém que está no culto aqui, começa a chamar a atenção de Deus para a tua vida. Se tem alguém que está no culto aqui e não veio apenas para a igreja, começa a chamar a atenção do céu para você. Porque quando o céu se manifesta na nossa vida, nós saímos carregando a presença. E aonde nós paramos, o poder de Deus se manifesta. Estenda a tua mão em direção à tua casa.